viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia, glória a Deus. Querido ouvinte, Jesus, quando ele estava andando por essa aldeia, ele encontrou este homem. E ele foi questionado pelos seus discípulos. Por que aquele homem estava cego? Quem havia pecado? Aleluia. Porque naquele tempo existia a crença que se alguém nascesse enfermo, cego, aleijado, oh glória, e até mesmo com problemas psicológicos, então queria dizer que aquela família estava em pecado, que aquela família não estava bem diante de Deus. Mas Jesus veio para mudar o quadro. Jesus, quando foi questionado o porquê que aquele homem era cego, quem era que tinha pecado, se ele ou seus pais, ele disse: nem ele e nem os pais dele foram, nem ele nem o pai dele pecou. Por quê? Porque Jesus conhece e sabe o profundo e o escondido. E ele disse: assim teve que ser feito, para que se cumprisse nele a obra do meu Pai. Porque eu vim fazer o que o meu Pai me enviou. Aleluia. É certo que eu faça o que o meu Pai me mandou fazer. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí você pode questionar agora: ô irmã, mas Jesus não está mais aqui no mundo. Engana-se você. Ele está sim, através da minha vida, através da vida do irmão Ricardo, através da vida do irmão Luciano e através da tua vida. Como assim, irmã Vanderleia? Eu estou vivo de um jeito, eu não ando na igreja. Aleluia. Às vezes eu nem falo muito em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: nós somos feitos de carne, corpo e espírito. Aleluia. Esse espírito, ele pertence a Deus e ele está adormecido dentro de você. Por quê? A partir do momento que você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito de Deus começa a ganhar vida dentro de você. A sua maneira de pensar muda. A sua maneira de ver as coisas muda. Você passa a não desejar mais aquilo que te prejudicava, aquilo que te afastava da presença de Deus, aquilo que muitas vezes trazia confusão dentro do teu lar, aquilo que te afastava dos teus familiares. Aleluia. Glória a Deus. E ali Jesus, olhando para aquele homem, sem pensar nos questionamentos dos seus discípulos e dos outros que haviam seguindo, porque aonde Jesus ia com ele uma grande multidão. Aleluia. Jesus curou aquele homem. Mas aquele homem também passou por um processo. Pois havia naquele tempo um povo chamado fariseus, os religiosos, que serviam Deus somente da boca para fora, que diziam que conheciam a palavra de Deus, mas não praticavam. Aleluia. Assim como nós fomos também. Nós conhecíamos a Deus. Quem não conhece a Deus? Às vezes quando você está andando na rua, que você leva uma topada, você chama o nome do capeta, chama não, você diz: fala Deus, misericórdia. Olha, meu Deus. Então você conhece Deus. Você só precisa conhecer o Filho de Deus para poder chegar intimamente e conversar com Deus, sem precisar de intermediários, sem precisar de terceiros. Aleluia. Porque para falar com Deus, você não precisa acender vela. Para falar com Deus, você não precisa fazer sacrifícios. Para falar com Deus, você não precisa ir a um lugar obscuro, duvidoso. Para falar com Deus, basta você dobrar o seu joelho e ser sincero diante dele. Porque ele conhece você. Ele é o teu Criador. Foi ele que te fez. Aleluia. Ali aquele homem procurado. Deus, Jesus mandou com que ele fosse se lavar. Os fariseus encontraram aquele homem que eles se lembravam. Vejam, eles se lembravam que aquele homem era cego. É tanto que eles questionaram: não eras tu cego? Como tu está curado? E mais maravilhoso ainda foi a resposta dele: que eu sou cego, eu sei que eu era cego, mas agora eu sei que eu vejo.
E questionaram ele: quem fez isso contigo? Quem te curou? E ele disse: não sei, só sei que este, me vendo cego, hoje eu vejo. Ele me tocou e hoje eu sou curado. Aleluia. Jesus, ele cura não somente a cegueira física, mas ele cura também a cegueira da alma. Porque a partir daquele momento que aquele homem foi curado, ele tão somente desejava, anseiava ver quem era Jesus Cristo. Porque o que aconteceu num determinado momento que ele foi curado, não deu tempo ele ver Jesus, pois ele teve que ir para um lugar afastado, para que assim viesse se cumprir a palavra de Deus. E naquele momento, ele começou a desejar ver a face de Cristo. Ele queria conhecer quem era aquele homem que tinha feito tamanho milagre, tamanha maravilha, que ninguém tinha feito por eles, que os médicos não podiam fazer por ele. Aleluia. Até então aquele homem vivia de maneira miserável, no meio da rua, mendigando alimentos, simplesmente porque ele era cego. Mas Jesus é tão maravilhoso, que ele não devolveu só a visão física daquele homem. Ele devolveu, ele trouxe, aleluia, a luz, a vida daquele homem. E ele passou a desejar, a conhecer a Cristo. Aquele homem, ele foi expulso do templo. Aleluia. E no determinado momento que ele se encontrava, Jesus se encontrou com ele. E Jesus perguntou para ele: crês tu no Filho de Deus? E ele disse: diz quem ele é. E Jesus falou para ele: eis aqui, eu que falo contigo. Então naquele momento o homem que não tinha mais esperança na sua vida, se encontrava cego, dependendo de esmolas, de moedas para poder sobreviver, longe da sua família, desprezado no meio da rua. Ele se viu enxergando e viu na frente dele um homem que o amou sem o conhecer, um homem que teve misericórdia dele, um homem que curou ele sem nem pensar duas vezes, sem nem perguntar se ele queria ser cego, se ele queria ser limpo, se ele queria voltar a ver. Aleluia. E ele disse: eu creio que tu és o Filho de Deus. E a partir daquele momento, a história daquele homem mudou. A vida dele mudou. A maneira dele ver as coisas mudou. E é isso que Jesus quer fazer com você, querido. Aleluia. Jesus quer te curar da cegueira espiritual. Jesus quer abrir os teus olhos para que tu veja o abismo para o qual tu estás caminhando. Porque da maneira que você se encontra, você acha que está tudo bem, está tudo certo. Da maneira que você se encontra, você não acredita em morte depois da vida. Acha que morreu, acabou. Não. Depois que a gente morre, aleluia, a terra come isso que a gente chama de corpo. Mas o nosso espírito, ele tem um lugar para ficar. Isso tem que ser decidido por você. Eu não posso decidir. Cada um tem que decidir por si. Se vai para descansar na paz com o Senhor, se vai conhecer a Cristo, ou se vai viver uma vida de tormento pior do que esta vida aqui neste mundo. Chegará um dia a qual neste mundo não vai haver mais nem luz, porque o sol se tornará em trevas. A lua não vai dar a sua luz. As águas vão se tornar intragáveis. Aleluia. Imagine você, que hoje tem o seu sustento, que hoje você pode andar, que hoje você pode fazer o que quiser. Vai chegar um dia que você só vai fazer o que o governo que está sobre a sua vida vai decidir. Porque se você não fizer, você vai ser morto. Muita gente não acredita. Mas o inimigo das nossas almas, ele já está operando na vida de muitos. Ele já opera no coração das pessoas. Será que você não se questiona? Por que está havendo tantos jovens sendo mortos? Tanta maldade contra as crianças? Você não vê que a maldade está se multiplicando no mundo? Querido, Jesus está voltando. Você precisa acordar. Você precisa acordar. Você precisa dar ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Como eu estava dizendo a você,
Aquele cego, quando ele enxergou